Amados irmãos, eu gostaria que você, por favor, aí onde você está, curvasse sua cabeça e orasse. Porque nós vamos ler a Bíblia. E a Bíblia é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela se discerne espiritualmente. Naturalmente, o homem natural, carnal, ele nunca vai entender a palavra porque ela se discerne espiritualmente. E para que isso seja algo maravilhoso para a nossa vida espiritual, você precisa orar e dizer: Deus, eu quero ouvir o Senhor falar comigo. Eu não quero ouvir esse homem falar comigo, esse pastor falar comigo. Irmãos, me perdoe, mas de repente você pode nem gostar de mim. Você pode ter nenhuma simpatia comigo. Mas nesse momento eu queria que você entendesse: eu quero transmitir a palavra que Deus colocou no meu coração para você. E se você acredita que Deus colocou no meu coração essa palavra, você vai ouvir com o coração aberto. Você vai se desarmar. Mas para isso você precisa orar e falar com Deus, como eu vou orar aqui nesse momento. Pai, nós estamos aqui diante da tua igreja, Senhor. E eu quero compartilhar com eles essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. Pai Santo, nos ajuda a compreender o Espírito de Deus. Para que não venhamos, meu Deus, ficar chocados, decepcionados, irritados, meu Deus, uns contra os outros. Mas possamos entender realmente aquilo que o Senhor quer falar. Porque a tua palavra, meu Deus, nunca vem para matar, nem para destruir. Mas ela vem para exortar, para reerguer. Ela vem para consertar algo que precisa ser consertado, para corrigir, meu Deus, muitas vezes, aquilo que fazemos sem entendimento. Então, nessa noite, meu Deus, vem falar conosco em nome de Jesus. Espírito Santo, fala conosco em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amados irmãos, eu quero que você abra sua Bíblia comigo, por favor. Em Lucas, capítulo 17. Eu vou ler alguns versículos. E eu vou começar do versículo 29. Eu queria que você compreendesse comigo essa palavra. Lucas capítulo 17, versículo 29 até o 33. E a palavra do Senhor diz assim: Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo as suas alfaias em casa, não desça a tomá-las. Da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Versículo 33. Qualquer que procurar salvar sua vida, perdê-la. E qualquer que a perder, salvá-la. Digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama. Um será tomado e o outro será deixado. Duas estarão juntas, moendo. Uma será tomada e outra será deixada. Dois estarão no campo. Um será tomado e o outro será deixado. E os discípulos cercando disseram: Senhor, onde o Senhor é que vai acontecer essas coisas? Respondendo, disse: Onde estiver o corpo, ali se ajuntarão as águias. Amados irmãos, Jesus é bem claro. Bem claro em dizer que a salvação é algo totalmente individual. Tá? Ele vai de dentro de casa, do trabalho para fora, a rua, as amizades. Ele começando dizendo: estão deitados marido e mulher. Eu acredito que seja assim, homem e mulher.
numa cama. Um será levado e outro será deixado. Estarão dois no campo, duas no campo, moendo, trabalhando, colega de trabalho. Um será levado e o outro será deixado. Estarão dois caminhando juntos. Um será levado e o outro será deixado. Isso é bem claro. Eu não vou poder levar um filho meu para o céu. Eu não vou poder levar minha esposa para o céu. A minha esposa não vai poder me levar para o céu. A minha esposa não vai poder levar um filho dela para o céu. Não. Cada um de nós seremos responsáveis por nós mesmos diante do Senhor. Às vezes há muita preocupação nesse mundo, porque a gente quer que seja salvo. A gente quer que vá morar na eternidade com a gente. É um desejo natural, irmãos. Mas deixa eu adiantar uma coisa para você lá na eternidade. Marido e mulher. Jesus falou: na eternidade não se casam, nem se dão em casamento, mas seremos como anjos no céu. Na eternidade viveremos como anjos no céu. E hoje muitos cristãos pensam: eu quero salvar toda a minha família. Isso é bom? É um desejo legítimo, né? Mas entenda, se for para salvar a sua família e perder a sua alma, quanto é que você daria em troca da sua alma? Se for para salvar a sua vida e perder seus filhos, quanto é que você daria para salvar seus filhos? Chegou o tempo de a gente começar a entender que a vida com Cristo, irmãos, é individual. É você e ele e você. E ele sabe que você está com ele, e você sabe que está com ele. Muitas vezes as pessoas erram muito em querer provar que é um bom crente, que é um bom cristão, que é um bom servo. Ei, meu amado irmão, você não tem que querer provar nada a ninguém. A sua salvação pertence a você e Cristo, Cristo e você. O que é que eu quero dizer com isso? Vive a tua vida diante de Deus. Busca o Senhor em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Busca Ele para ti. Primeiramente para ti. A palavra dele diz: buscar-me-eis e me achareis por buscar de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor. Ele diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Buscai individualmente, cada um. E as outras coisas Ele vai resolver, Ele vai acrescentar. Você precisa entender como é que eu faço para isso. Aí é que está a diferença. Quando você começar a realmente buscar Deus, Ele vai estar com você. Sem precisar você sair dizendo: Deus está comigo, eu estou com Deus, Deus está comigo, eu estou com Deus. Não. Ele vai estar com você aonde quer que você for. Deitado numa cama, trabalhando, numa escola, andando na rua, onde quer que você estiver, Ele vai estar com você, porque você está com Ele. O que o mundo pensa ao seu redor não importa para você. Importa como Ele está vendo você, como você está diante dele, irmãos. E é por isso que cada um deve examinar o seu próprio coração. Não é eu examinar o coração da minha esposa, examinar o coração dos meus filhos, examinar o coração dos irmãos, examinar o coração das irmãs. Não! Eu tenho que examinar o meu próprio coração. O teu coração é você e Deus. Eu tenho que examinar a minha vida diante do Senhor diariamente. Meu Deus, como é que eu estou me comportando diante do Senhor? E às vezes até o nosso coração nos engana. E a pergunta que se faz é: Senhor, vê se há algum caminho mau
dentro do meu coração. Vê se há alguma coisa que precisa ser mudado, meu Deus. Me revela. Porque é muito fácil a gente querer revelar o coração de um, o coração de outro, o coração das outras pessoas. E apontamos o dedo e dizemos isso é assim, isso é assado, isso é cozido, e o nosso. Amados irmãos, Deus nos chamou para nós sermos diferentes nesse mundo. Olha a frase, diferente nesse mundo. Não, diferente das pessoas nesse mundo. O mundo é normal. O mundo é normal. As pessoas que vivem no mundo, elas são normais. Para quem? Para o mundo. Você acha que o mundo tem raiva das pessoas que são do mundo? Não. Mas se eu disser para vocês que o mundo me odeia, você vai dizer, pastor, o senhor tem demônio? O senhor está louco? Ninguém aqui te odeia. Eu vou dizer sim, o mundo me odeia. Porque ele odiou Cristo. E Jesus falou dessa forma: se eles odiaram a mim, vão odiar vocês. Por quê? Porque nós não somos do mundo. Porque eu não sou do mundo. Do mundo eu fui tirado. E eu não sou mais do mundo. E o mundo não me ama, o mundo me odeia. Mas Cristo me ama. Assim Deus faz com você. Você tem que entender quem você é nesse mundo universal. Você é o Filho de Deus, que aceitou Jesus, que hoje é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Isso vai fazer a diferença na tua vida. É você e Deus. Amados irmãos, Jesus desejou sempre estar conosco, individualmente, um a um. E certa vez até ele falou: Pai, eu quero que eles estejam em mim e eu em ti, para que nós sejamos um só. Isso que Jesus falou. Isso significa unidade do corpo de Cristo, unidos com um só propósito, mas entendendo, somos individuais. Somos individuais, irmãos. Cada um responde para si diante de Deus. Mas mesmo sendo individuais, nós precisamos entender a unidade no corpo de Cristo. A gente não diz, irmão, paz do Senhor, irmão. Oi, irmão, bom dia, irmão, boa noite, irmão, boa tarde, irmão. A gente se cumprimenta muito assim, né? Eu acredito que não é só aqui dentro da igreja não, nem fora também, né? A gente, quando vê alguém, a gente vira o rosto assim, faz de conta que não vê. A gente faz assim, ó, desvia um pouco o olhar, se isola um pouquinho para fazer de conta que não está nem aí. E depois a gente vai dizer que tem unidade. Depois a gente vai dizer que tem o mesmo sangue de Jesus nas nossas veias. O que nos une é o sangue de Cristo, irmãos. E pelo sangue dele, por mais que eu não lhe ame, por mais que eu não goste de você, eu tenho que lhe tolerar, lhe honrar, lhe respeitar e lhe amar. Não é porque eu quero, mas é porque ele me comprou com o sangue dele e me fez teu irmão. São coisas que nós precisamos entender e aprender, porque se nós fazemos parte desse corpo, e o mesmo corpo de Cristo, o mesmo sangue de Cristo que nos une, nós temos consciência de que realmente nós somos dele, juntos uns com os outros nele, mas individuais, cada um respondendo por si diante de Deus. Que maravilha Deus nos permitiu sermos assim. Sabe por quê? Porque eu, como pastor, não posso estar 24 horas com você, pastoreando você, sabendo o que você faz de dia, de tarde, de noite. Você, como ovelha, não pode saber o que eu faço de dia, de tarde, de noite, 24 horas. Mas o meu Deus sabe.
o que eu faço de dia e de noite, 24 horas todo dia. O seu Deus sabe o que você faz de dia e de noite, 24 horas todo dia. Amados irmãos, e nada está oculto aos seus olhos. Não tem aonde nós nos escondermos. Não tem como camuflar. Como ludibriar, não existe essa possibilidade. E é por isso que é maravilhoso nós respondermos por nós. Mas, pastor, quando eu me olho dessa forma, eu me vejo miserável pecador. Agora me aponte realmente nessa geração perversa e adúltera e má e mentirosa. Quem não é um miserável pecador diante de Deus? Me aponte um justo sequer nessa geração. Me aponte um perfeito sequer nessa geração. Eu vou dizer para você como o Senhor falou, e não achou um. Então como é que a gente faz para ter essa comunhão com Deus? Porque Ele é santo. E naquele dia, quando Ele vir escolher, eu quero que Ele escolha a mim, para que eu vá com Ele. Como é que eu faço, pastor? Eu vou dizer para você, é só o sangue de Jesus que pode te purificar e perdoar todos os teus pecados. É só pelo sangue de Jesus que nós temos graça e livre acesso à presença do Pai. Só através do sangue de Jesus. Só através do sacrifício de Jesus. Nós podemos, irmãos, cantar milhões de louvores, sem erro, sem falha e sem defeito. Nós podemos pregar milhares de palavras, sem erro, sem falha e sem defeito. Nós podemos orar desde quando amanhece o dia até quando o dia volta de novo a raiar, com intensidade e com fervor. Mas se nós não tivermos o sangue de Jesus realmente correndo por nossas veias, dentro de nossa vida, nada tem sentido para nós. Tudo é um teatro, tudo é uma farsa, tudo é hipocrisia e mentira. E o que nos revigora é saber que Jesus derramou esse sangue e liberou para todos nós aqui e essa multidão que aceita. E quem aceita, ele diz, tem direito a comer da árvore da vida, tem direito à vida eterna. Quem aceita Jesus, quem aceita o sacrifício dele na cruz, quem aceita que aquele sacrifício lá foi por nós, foi por mim, foi por você. Vivemos em tempos tão difíceis que hoje se conta até piada do sacrifício de Jesus. Crentes, pastores, que falam coisas loucas e chegam até a dizer, não, Jesus não poderia ter morrido. Não, se ele quisesse, talvez não fosse. E talvez não fosse por aí o caminho. E não precisava aparecer o Judas. Que loucura. E ele falou claramente, para essa hora eu vim. E ele não escondeu. Para essa hora eu vim, para cumprir essa missão foi que eu vim. Jesus curou muita gente. Ressuscitou mortos, deu vista para cegos, expulsou demônios. Mas ele não veio só para isso. Isso fez parte do ministério que ele exerceu aqui na terra. Mas a razão central do porquê ele veio foi para se entregar numa cruz, se sacrificar, derramar seu precioso sangue por mim e por você. Foi esse o objetivo de Jesus. E é por isso que ele manda-nos e recomenda-nos. Nós vamos já ler 1 Coríntios 11. Ele recomenda a fazermos a Santa Ceia, a participarmos dessa celebração, para que nós vamos nos lembrar dele, do que ele fez. Porque nós, como seres humanos, quando tudo está muito bem, a gente tende a não lembrar dele.
É uma tendência humana. Muitas vezes é preciso a gente passar por situações difíceis para poder lembrarmos dele, pedirmos socorro dele, pedirmos ajuda dele. E ele sabe disso. Mas ele não está questionando quem recorre a ele quando está passando por situação difícil, ou quem recorre a ele por momentos de alegria, não. O que ele só quer é que nós venhamos buscar nele, no sangue dele, o perdão de nossos pecados e a salvação da nossa alma. É por isso que ele nos manda fazermos isso em memória dele. E eu agradeço muito Paulo, o apóstolo Paulo, nosso irmão. Ele foi muito realmente obediente e cumpriu ao pé da letra tudo aquilo que o Senhor mandou. Irmãos, e foi algo tão difícil para Jesus, que eu vou dizer para você, antes de que tudo acontecesse, nós temos aqui mais de 15, graças a Deus, mas Jesus ali em soma de 13, com ele diz: aquele que come comigo no meu prato aqui, vai me trair. Muitas vezes na Santa Ceia pouco se fala desse texto e dessa mensagem. Ele diz: aquele que mete a mão comigo no prato, vai me trair. Irmãos, geralmente quem vai nos trair é quem está perto da gente. Mas por que acontece isso, pastor? Porque existe um espírito de Satanás, destruidor e mentiroso, que vai trabalhando na mente de todo mundo. Foi trabalhando na mente da pastora, a pastora não aceitou. Trabalhou na mente do meu irmão, ele rejeitou. Trabalhou na mente da minha irmã, ela não quis nem saber. Trabalhou na mente do irmão Celi, ela ignorou. Trabalhou na mente da Dani, ela repreendeu. Trabalhou na mente do Edilson, ele fez de conta que não viu. Trabalhou na mente da Dani, trabalhou na mente da minha irmã, trabalhou na mente da Marlúcia, do Josélio. E ele saiu trabalhando as mentes. Até que ele achou uma mente que aceitou. O diabo conseguiu encontrar no meio dos 12 uma mente disposta a entregar Jesus para a morte. E era a mente de alguém que era uma pessoa altamente capacitada para estar no meio da liderança daquela igreja. Irmãos, você já viu alguém que não entende nada de conta ser um contador? Alguém que não entende matemática ser um contador? Não. E Judas era o tesoureiro. No meio de todos aqueles discípulos de Jesus, era o que tinha mais capacidade intelectual, inteligência humana para conduzir. Tanto que ele foi logo eleito tesoureiro, o contador da igreja de Jesus. E por ele lidar tanto com contabilidade, com dinheiro, 30 moedas de prata é um pouco de dinheiro, irmão. Deu para comprar um bom terreno. Subiu a cabeça dele, mexeu com a cabeça dele. 30 mil reais, 60 mil reais, já dá para comprar um bom terreno. 100 mil reais, mexeu com a cabeça daquele homem. Talvez não mexeu com a cabeça de ninguém, mas daquele homem o Satanás disse é. E ele disse sim, e aceitou a proposta, por causa de 30 moedas de prata. Amados irmãos, muitos crentes são tentados a abandonar o Senhor, abandonar a sua liderança, abandonar Jesus mesmo e trair por alguns réis de prata, por alguns reais. Sabia? Você diz que faz parte conosco desse corpo. Glória a Deus, você faz parte. Eu sou testemunha disso. Não tenho reclamação de você. Mas eu quero dar um pequeno exemplo. Se de repente surgir uma outra igreja disposto a investir em você, não digo nem 30 moedas de prata, nem 30 mil reais, mas R$1.000 por mês, R$1.500 por mês,
você é capaz de dizer, pastor, tchau, achei uma igreja para mim. O que é que diz esse coração? Um coração preocupado com as pratas. Um coração preocupado com as riquezas. Um coração avarento, irmão. Há 32 anos atrás, o que eu estou falando aqui, eu já falei outra vez, há 32 anos atrás, eu tinha uma oficina. E na época, o governador Amazonino Mendes, hoje Gilberto Mestrino, distribuía rancho lá no Vivaldão. Eu ainda fui umas 2 vezes pegar. As carretas de rancho ficavam lá, e era empurra, uma dificuldade, mas aí você pegava uma sacola de rancho, botava na sua costa e você saía. Eu ainda fui lá. Irmãos, era uma multidão que não acabava mais. E quando foi um dia, a igreja foi pronta, foi terminada. A primeira igreja da TPB Manaus Moderno. E nós trabalhamos muito naquela igreja. Nós ajudamos muito naquela igreja. De coração aberto, sincero e fiel. E um dia um amigo meu chamado Batista, meu cliente, e eu considerava muito meu amigo. Ele chegou comigo e disse assim, todo mundo que chegava na minha oficina eu queria levar para a igreja. E eu convidava para ir para a igreja, e eu falava de Jesus para ir para a igreja, e eu queria que fosse para a igreja. Todo mundo chegava na minha oficina era uma igreja, era um ponto de pregação. As pessoas às vezes passavam lá e paravam, e diziam assim, tu vai falar de Jesus para mim hoje? Eu vou, senta aí. E eu trabalhando, falando de Jesus para essa pessoa. Aí esse camarada estava por lá, e eu fazendo as coisas para ele, ajudando ele, lanternando para ele, pintando para ele. E um dia ele chegou comigo e disse, Agenor, eu vou te falar aqui uma coisa. Eu ainda não fui para a igreja contigo aí, porque eu estou observando esse teu pastor aí. Eu digo, o que é que tu está observando nele, Batista? Ele disse, rapaz, esse teu pastor aí, já a igreja está pronta. E eu tenho certeza que esse teu pastor aí tem dinheiro. E eu tenho certeza, Antenor, que ele podia fazer algo diferente. E do lado da minha casa tinha um terreno para vender. Um terreno grande. Ele disse, olha aí um exemplo. O teu pastor podia comprar esse terreno aqui, ó. Mandava dividir no meio, fazia uns 15 kitnets desse lado, uns 15 kitnets desse outro. E chegava aqueles irmãozinhos bem pobres lá da tua igreja, que eu sei que tem, que não tem casa, eu conheço muitos. E dizia, vocês que servem o Senhor, está aqui. Um kitnet para ti, um kitnet para ti, um kitnet para ti, um kitnet para ti. E com essas palavras Satanás me seduzindo, porque eu não sei se você está entendendo. O que ele pensou foi algo maravilhoso. O que ele pensou foi algo muito bom. O que ele pensou é como os políticos e os governos fazem. Então, Antenor, olha só. Daria uma casa para quem não tem casa, meu irmão. Aí sim, aí eu ia para a igreja desse teu pastor aí. Eu ia para a igreja contigo. Na hora eu me lembrei, o Senhor me lembrou e disse assim, Batista, só tem um detalhe, irmão. Batista, tu já foi lá no Vivaldão pegar rancho do governo? Ele olhou para mim, ele vivia bem. Ele disse, não, tu é doido, aquilo é coisa de doido. Nunca eu vou não preciso não. Eu digo, eu já fui, Batista. Batista é uma multidão de gente, como tu falou, é coisa de doido mesmo. Mas é gente que não acaba, meu irmão. Sabe por quê, Batista? Porque eles estão ganhando uma sacola de rancho. De graça. Olha o nome, de graça. Irmão, o que é de graça não tem preço e não tem valor. Entenda isso. De graça não tem valor. Certa vez Davi foi oferecer um sacrifício para Deus. Aí o homem chegou para ele e disse, aqui a terra é tua, os bois são teus. Ele disse, não quero nada de graça. Se eu vou oferecer para Deus, eu tenho que pagar. Diz quanto é que eu pago. E comprou a terra e comprou os bois. Porque de graça não tem valor. E aquele homem chegou lá e eu disse para ele, tu lembra, Batista? Do rancho? Lembro. Agora tu imagina comigo, Batista. O pastor compra esse terreno aqui e manda fazer os kitnets e começa a distribuir para os irmãos que não têm casa. Tu imagina o culto de domingo nessa igreja onde eu congrego. Eu te garanto, daria mais de 10 mil pessoas nessa igreja. Não teria como entrar nessa igreja. Teria que fechar a rua todinha, porque a multidão estava lá com a mão para cima, cantando louvor e adorando.
Mas me diz uma coisa, Batista, eles estariam lá atrás de quem? De Deus? Ele disse, não, estariam atrás da casa lá para morar, que era de graça. É por isso que quero que você entenda, Batista, falei para ele. Se nós vamos para a casa de Deus, nós não estamos atrás de rancho, nós não estamos atrás de terreno, nós não estamos atrás de donativos ou doações, nós estamos atrás de Deus. Se é esse o seu princípio, você tem o princípio correto. Se não, você precisa se arrepender, irmão. Pedir perdão de Deus e se converter. Porque isso não é alguém que conhece Jesus. Nada, nem ninguém pode tirar o primeiro lugar de Jesus na minha vida. Nada, nem ninguém pode tirar o primeiro lugar de Jesus na tua vida, irmão. Se alguma coisa está tirando o primeiro lugar, está errado. E como é que você quer ter uma comunhão com Deus desse jeito, se você vive distante dele só por interesses? Deus quer que sejamos um com ele, assim como ele é com nós. Nós precisamos entender que é de todo o coração. E o coração muitas vezes nos engana. E quantas vezes, irmãos, cometemos isso e achamos que estamos abafando, que somos perfeitos, que somos certos, que somos corretos, que somos santos, e ignoramos isso, de que eu aceitei Jesus para que ele seja a primeira pessoa na minha vida. E se você aceitou Jesus também, e se você aceitou Jesus para ele ser a segunda, a terceira, a quarta pessoa na sua vida, está errado. Você precisa entender, se você aceitou Jesus para que ele seja a primeira pessoa na tua vida. E se ele for a primeira pessoa na tua vida, realmente, eu vou dizer, você realmente tem parte com ele e ele com você. E se ele chegar com uma pergunta para você e disser, você está preparado para ser batizado como eu vou ser batizado? Você está preparado para beber o cálice que eu vou beber? Você vai dizer como aqueles discípulos disseram para ele, estamos sim, Senhor, preparados. Porque o Senhor está em nós e nós estamos em ti.